inigualável, abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és em mim, quem eu sou em Ti, pra manifestar amor ao mundo. E engrandecer ao nome de Deus, aquele que é digno de todo louvor, de toda adoração. Pai, nós engrandecemos o Teu nome nessa noite, Pai. Nós preparamos o altar do nosso coração para fazer o Senhor o centro da nossa vida, o centro das nossas decisões. Nós precisamos do Teu auxílio, nós dependemos do Teu auxílio, Espírito Santo. E nós reconhecemos, Pai, nessa noite, que nós não queremos e não podemos fazer nada sem o auxílio do Teu Espírito. Será que você pode dar a mão para a pessoa que está do seu lado e começar a orar por ela um pouco nesse momento? Vamos fortalecer a unção coletiva nesse lugar. Comece a orar por essa pessoa agora. Comece a declarar a unção do Espírito vindo sobre ela. Oh, nós Te agradecemos, Pai. Isso. Ore por ela agora. Pai, eu declaro a Tua unção sobre a nossa vida nessa noite. Pai, eu declaro o Teu poder disponível para nós nessa noite, Pai. Na vida de cada jovem que está aqui, de cada adolescente que está aqui. Pai, eu declaro a lei do Espírito da vida, que operou em Jesus Cristo e ressuscitou Ele dos mortos, operando sobre a nossa vida nessa noite, Pai, trazendo vida àquilo que estava paralisado. Pai, declaramos o Teu Espírito encontrando liberdade em nosso meio, tirando, Pai, do nosso meio todo medo, toda ansiedade, toda depressão, todo sentimento de inferioridade, e que nós possamos nos enxergar como o Senhor tem nos enxergado, Pai. Oh, oh, nós declaramos a Tua unção nesse lugar. A Tua unção nos levando a um nível maior de entrega. A Tua unção nos levando a um nível maior de rendição. A Tua unção nos levando a um nível maior de pertencimento. Oh, nós dependemos dessa unção, Pai. Oh, isso, levante a sua voz em oração. Comece a orar em outras línguas. Comece a edificar o seu homem interior. Comece a fortalecer o seu homem interior. O diabo não queria que você estivesse aqui, mas você está aqui, porque está aqui hoje faz parte do plano de Deus para a sua vida. Oh, o fogo de Deus, o fogo de Deus. Oh, oh, flui louvor, flui. Seja avivado aí no seu lugar. Você que estava pensando em desistir, seja avivado aí no seu lugar. Ei. Oh, Jesus.
Ribiriandere basete que manandara basatara manandai. Oh, xarabara manandere basete reberiandara bas. Encontre liberdade em nosso meio. Encontre liberdade em nosso meio, Jesus. Isso. Aleluia. Oh, xarabara manandara basatara manandara babababababababa. Oh, xarabara manandara basete reberiandara baso. Ribiriandere bassetere beriandere bassuriere babababababa. Ribiriandere bassotere beriandere bassuti ribiriandere bas. Randara bassete che manandere bassotoro babababababa. Ribiriandere bassatara manandara bassetere beriandara bas. Enquanto você ora, cadeias estão sendo quebradas. Enquanto você ora, Deus está fazendo por você aquilo que o teu braço não pode, aquilo que o teu dinheiro não pode, aquilo que você não sabe o que fazer. Enquanto você se entrega a Ele, Deus está trabalhando ao seu favor. Jesus! Oh, nós te agradecemos, Espírito Santo, porque o Senhor tem liberdade em nosso meio. O Senhor é o dono desse culto. É o dono da nossa vida. O Senhor é o dono da nossa vida, Pai. Oh, o Senhor é o dono da nossa vida. O Senhor é o dono da nossa vida. Oh, nós te bendizemos. Nós te exaltamos. De todo o nosso coração, Pai. De todo o nosso coração. Aleluia. 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 Obrigado, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amados. Vocês estão bem? Glória a Deus. Você pode se assentar, por favor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amém, amados. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. Quero agradecer a liderança pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, celebrando aquilo que Deus tem para fazer. Você está expectativa naquilo que Deus vai fazer nessa noite? Amém? Eu quero agradecer ao Senhor. Para quem não me conhece ainda, eu me chamo Elias, né? Elias Emanuel, sou filho do apóstolo Sérgio Pessoa. Hoje eu tenho a honra, né, de estar liderando, pastoreando os jovens e adolescentes no Verbo da Vida em Jundiaí, aqui pertinho. Quero agradecer ao meu amigo, que hoje foi meu Uber, Gabriel, que está me acompanhando. Ele é vice-líder dos adolescentes, junto com a sua namorada lá em Jundiaí. E para nós é uma grande alegria estar com vocês aqui hoje, amém? Então, amados, hoje Deus colocou algo no meu coração para ministrar com vocês nesse momento, nesse período que nós vamos ter agora. E eu queria, de fato, chamar a sua atenção para ter o teu coração e a tua mente cativa naquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. E, na verdade, se eu pudesse dar um tema a essa mensagem, seria os efeitos de quando Deus nos encontra em um lugar de adoração. Então, amados, eu e você temos que saber que existem coisas, existem sinais, existem oportunidades que Deus coloca. Eu posso vir para frente ou vai dar microfonia?
Posso? Existem oportunidades que Deus coloca e cenários que Deus aponta, momentos como eventos como esse, cultos como esse, e muitos outros momentos no dia a dia da nossa vida, que Deus está sinalizando coisas ao nosso coração. E eu e você precisamos estar sensíveis a esses sinais, porque muitas vezes não estar sensíveis a esses sinais de Deus, a essas chamadas de atenção de Deus para a nossa vida. Porque, amados, eu e você sabemos muito bem que na rotina de nossa vida, de nossas responsabilidades, algumas coisas passam desapercebidas. Algumas coisas, por causa da rotina, nós acabamos não nos atentando tanto para essas pequenas coisas. Mas existem coisas sobrenaturais que Deus está fazendo na nossa vida e que por causa de muitas vezes um pensamento, e que é isso que eu quero chamar a sua atenção nessa noite, é que esse pensamento muitas vezes vem do diabo, de que as coisas não estão acontecendo, enquanto nós estamos obedecendo a uma direção de Deus, e parece que aquilo que nós estamos crendo, aquilo que nós estamos desejando e confessando da parte do Senhor, não tem se manifestado, e muitas vezes o diabo nos leva a entrar em uma mente, em um pensamento de que as coisas não estão dando certo, e que Deus não está ouvindo as nossas orações, e que Deus não está preocupado com o que estamos vivendo, ou que Deus está com os seus olhos fechados, com os seus ouvidos tapados para aquilo que estamos enfrentando ou falando. Mas, amados, se nós decidirmos aplicar um coração mais atencioso, aquilo que Deus tem feito na nossa vida, e atentar aos detalhes da jornada, atentar aos detalhes do processo, aquilo que Deus está chamando a tua atenção nas pequenas coisas, e que muitas vezes nós não estamos nos atentando para aquilo, mas aquilo é a oportunidade que Deus está nos chamando para despertar algo no nosso coração, e que muitas vezes esse despertar de Deus vai ser uma virada de chave na tua vida, no teu ministério, na tua profissão, naquilo que Deus tem para você, e essa virada de chave que Deus dá no teu coração, porque deixa eu dizer algo para você, que eu não sei se isso te anima ou se isso te desanima, mas aquilo que Deus tem para você, Ele ainda não vai fazer não, porque já está feito, já está preparado, já está pronto, aquilo que Deus tem para você, e a sua melhor versão naquilo que Deus tem para você, já está feito, já está preparado. Agora eu e você precisamos aprender a chegar nesse lugar, e acima de tudo, permanecer nesse lugar. Porque, amados, eu e você, enquanto jovens, enquanto homens e mulheres de Deus, ativos naquilo que Deus tem para a nossa vida, nós muitas vezes sofremos de uma inconstância de pensamentos muito grandes, ou é só comigo que acontece isso? Muitas vezes nós temos que, de fato, buscar uma maturidade na palavra, porque muitas vezes não temos essa maturidade de idade ainda, mas nós temos que buscar essa maturidade na palavra. E quando eu falo de maturidade de idade, não se sinta ofendido, mas é normal. Existem coisas que só vêm com o tempo. Existem coisas, existem habilidades que só são desenvolvidas com o tempo. E o que pode encurtar eu e você de viver aquilo que Deus tem pela falta da maturidade? Bíblia, palavra, relacionamento com o Espírito Santo, humildade de coração, estar submissa a uma liderança, isso vai encurtar o tempo de imaturidade, independente da tua idade. Deixa eu falar algo para você, Deus não está se importando com a tua idade para iniciar algo com você. O que Deus espera de você é um coração sincero e disposto. Se Deus encontrar, amados, em mim e em você um coração sincero e disponível, não importa se nós vamos ter 12 anos, 13 anos, 14 anos, 60 anos, 65 anos, aquilo que Deus tem para a nossa vida, se eu e você estivermos em um lugar de obediência e disposição, vai acontecer. Mas eu e você temos que estar atentos e desejosos. Porque muitas vezes, amados, nós perdemos o desejo por aquilo que é divino em detrimento de amar demais aquilo que é natural.
Nós amamos tanto o que nós vamos nos tornar com as nossas profissões. Nós amamos tanto o que nós podemos conquistar aqui nessa terra. E muitas vezes nós colocamos o amor por essas coisas que, tudo bem, não há problema em amar o que você faz, em amar. E de fato você deve desejar ser um bom profissional naquilo que você faz. Mas, amados, o meu amor a isso, a se tornar um excelente profissional, não pode ser maior do que o meu amor em se tornar aquilo que Deus quer que eu seja. E eu e você temos que entender que nós não somos duas pessoas, nós somos uma só. A tua profissão tem que estar de acordo com o plano de Deus para a tua vida. Por isso que quando você for escolher a carreira que você quiser correr profissionalmente, consulte o Espírito Santo, para entender o que Deus quer que você faça. E as tuas habilidades naturais se somem aos teus dons e talentos espirituais, e você possa cumprir a carreira com excelência, entendendo que, embora o que você esteja fazendo seja natural, há uma unção disponível, uma graça disponível, fluindo da tua vida, que vai além do natural, que vai além do profissional. Talvez você esteja dizendo, Elias, mas a minha profissão por ética, eu não posso envolver a palavra, eu não posso pegar a palavra. Mas, meu irmão, se você for a palavra, não tem como tirar isso de você. Não tem como tirar isso de você. Eles vão ter que te proibir de exercer a tua profissão, então. Porque, meu irmão, se eu tiver que escolher entre ser cheio do Espírito e ter uma profissão bem sucedida, eu prefiro ser cheio do Espírito. Porque eu sei que, sendo cheio do Espírito, aquilo que eu for fazer em qualquer lugar, em qualquer área, em qualquer ambiente, em qualquer cenário, eu vou encontrar graça e favor diante de Deus e diante dos homens. Porque, amados, aquilo que o teu chefe não pode fazer por você, Deus pode. Aquilo que a tua faculdade não pode fazer por você, Deus pode. Ei, tem alguém aqui? Aquilo que o teu diploma não te leva e não te gradua a entrar, a participar, a ter uma melhoria de salário, Deus pode fazer isso por você. Talvez Deus está querendo levar pessoas a determinados lugares, e talvez Deus esteja querendo levar pessoas aqui para determinados lugares, que você está dizendo, mas o meu currículo não me habilita a estar ali. Mas eu não tenho as formações necessárias para estar naquele lugar. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, se é da vontade de Deus, Deus vai abrir alguma oportunidade para que você esteja cumprindo essa missão. Porque não é sistema no mundo nenhum que vai impedir um filho de Deus de cumprir e obedecer uma direção que vem da parte de Deus. Claro que eu não estou isentando eu e você de nos prepararmos. Se você sabe que o teu chamado está atrelado à tua profissão, seja um ótimo profissional. Mas não coloque isso à frente de ser um grande e uma grande mulher de Deus e um grande homem de Deus cheio do Espírito e da palavra. Quem disse que jovem não sabe da palavra? Quem disse que jovem não é cheio do Espírito? Quem disse que ministério só começa depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50? Quem disse que você só pode ser um homem cheio do Espírito quando você estiver casado com filhos? Não, meu irmão, Deus tem algo para você hoje. Você precisa responder isso hoje. E você precisa dizer sim ao que Deus tem hoje. E durante o tempo você vai se qualificando, vai se preparando, vai amadurecendo, vai colocando prioridades na sua vida, entendendo que aquilo que Deus tem para você sempre vai ser uma prioridade, igual nós cantamos aqui. Jesus, você é o centro. E, amados, nós temos que sondar o nosso coração para, de fato, deixar Jesus ser o centro e ser o Senhor da nossa vida. Aquele que toma as decisões, aquele que diz qual é o melhor caminho a ser seguido. Então abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Êxodo capítulo 3, versículo 1. Êxodo capítulo 3, versículo 1. A palavra vai dizer assim: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia de fogo e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo:
irei para lá e verei essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Vendo o Senhor que ele voltava para ver, diga comigo, vendo o Senhor que Moisés voltava para ver. Ele continua dizendo, Deus do meio da sarça o chamou e disse, Moisés, Moisés, ele respondeu, eis-me aqui. Deus continuou, não te chegues para cá, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores, conhecendo-lhe o sofrimento. E aí, amados, Deus vai continuar falando com Moisés. Antes de nós seguirmos, eu queria chamar a sua atenção para algo. Moisés, ele estava em uma atividade. Moisés estava em movimento. Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. E enquanto Moisés cuidava do rebanho do seu sogro, diga comigo, algo comum na vida de Moisés. Apacentar as ovelhas, cuidar do rebanho, era algo comum na vida de Moisés. Inclusive, passear por ambientes como aquele era algo comum na vida de Moisés. Olha, preste atenção comigo, ver uma sarça era comum na vida de Moisés. E eu vou dizer algo mais para você, ver uma sarça pegando fogo era comum na vida de Moisés. Moisés já havia visto outras sarças pegando fogo. O que Moisés ainda não tinha visto era uma sarça pegar fogo e não se consumir. Mas Moisés já havia visto sarças pegando fogo. Você está comigo até aqui? Preciso que você fique comigo. Você está comigo? Então, amados, Moisés estava fazendo algo que para ele era comum, era mais uma responsabilidade, era mais um a fazer, talvez uma rotina, um trabalho. E enquanto Moisés fazia isso, enquanto Moisés apacentava o rebanho do seu sogro, enquanto Moisés passeava por aquele ambiente, ele percebe uma sarça pegando fogo, e aquela sarça que pegava fogo, ela não se consumia. Diga comigo, Moisés passou pela sarça. O que me chama a atenção é que Moisés estava cuidando do rebanho, e Moisés estava fazendo aquilo que ele estava acostumado a fazer, e ele percebe uma sarça pegando fogo, e ele continua sua caminhada, e eu imagino os tantos de pensamentos que vieram na cabeça de Moisés. Será que eu estou doido? O que está acontecendo comigo? Não é possível que eu estou vendo uma sarça pegando fogo, e essa sarça não se consome. Acredito que Moisés até voltou para olhar algumas vezes. Está acontecendo. Me belisca, vê se eu estou acordado, se não é uma visão, um sonho. Porque, amados, isso não era comum. Era um dia comum. Mas dentro de um dia comum, havia uma atividade incomum. E Moisés está passando, e a Bíblia deixa claro e faz questão de dizer: Moisés se volta para ver. Moisés volta os olhos para a sarça. Ou seja, ele tira o foco do rebanho. Ele tira o foco das suas responsabilidades. Ele tira o foco daquilo que ele tinha habilidade para fazer. E ele volta os olhos para a sarça. E a Bíblia diz que ele dizia consigo mesmo: essa sarça pega fogo e não se queima. E a Bíblia diz que Moisés se aproxima da sarça para ver o que está acontecendo. E quando Moisés se aproxima da sarça, Deus fala com Moisés. Preste atenção em algo, amados. Moisés estava em um dia comum, fazendo algo que ele sabia o que fazer, algo sobrenatural está acontecendo. Mas mesmo que algo sobrenatural está acontecendo, se Moisés não tivesse tido a curiosidade de pensar
que aquilo que estava acontecendo poderia ser algo divino, Moisés poderia perder a comunicação direta com Deus. Porque você sabe que Deus vai chamar Moisés aqui para quê? Para libertar um povo que está clamando pelo Senhor, pedindo ajuda a Deus. E Deus agora encontra Moisés, e agora Deus vai dar uma missão a Moisés de libertar esse povo. Mas Moisés só está apto para ouvir essa mensagem porque Moisés decidiu abandonar o que estava fazendo e se apegar a um sinal divino em um dia comum. E ele percebe, isso não é normal. Não tem como uma sarça pegar fogo e não se consumir. Tem algo ali. Eu preciso ver o que está acontecendo. E quantas vezes eu e você estamos vendo coisas sobrenaturais acontecendo na nossa volta. E nós não estamos dispostos a deixar o que estamos fazendo para ter a curiosidade de saber o que é que Deus está fazendo ali, hein? Não pode ser normal isso. Não tem como ser normal isso. Deixa eu ver o que Deus está fazendo. Muitas vezes o diabo está colocando tantas coisas diante dos nossos olhos. É Instagram, é TikTok, é YouTube, é tanta coisa diante dos nossos olhos que nós estamos perdendo a virtude de olhar o sobrenatural. Nós estamos perdendo o desejo de olhar o sobrenatural. Porque Moisés poderia ter muito bem pensado, não está pegando fogo, é mesmo. Mas eu tenho um rebanho para cuidar aqui. Deixa esse negócio aí, eu vou cumprir as minhas responsabilidades. Alguns podem até pensar, mas Moisés foi irresponsável de deixar o rebanho. Não, amados, quando Deus chama, eu largo tudo. Não, tem alguém aqui? Quando Deus chama, eu tenho que largar tudo. Eu tenho que largar tudo e ouvir o que Deus quer falar comigo. E foi exatamente o que Moisés fez. Moisés decide largar tudo. A Bíblia diz que Moisés volta os olhos e Moisés se aproxima. E aí sim Deus fala com Moisés. Você já parou para pensar que Deus só podia ter gritado, Moisés, Moisés? Será que precisava botar fogo numa sarça? Esperar para ver se Moisés ia ter a aptidão de olhar para a sarça e decidir abrir mão de alguma coisa para se aproximar daquela sarça? Será que ele não só podia jogar um trovão e dizer, Moisés, tem um povo que clama e eu preciso de você? Será que não seria mais fácil? Mas Deus precisava saber aonde estava o coração de Moisés. Talvez você esteja pensando, não seria mais fácil Deus intervir sobre a minha vida? Será que não seria mais fácil Deus fazer logo isso por mim? E Deus está do outro lado dizendo, eu só quero ver onde é que está o teu coração. Porque, meus amados, esse mundo, para Deus resolver os problemas desse mundo, não é igual Thanos não, que só pisca o dedo, não. Ele só precisa falar, ei, haja. Tudo tem que mudar para favorecer aquilo que Deus fala. Aquilo que Deus fala tem que acontecer. Então Deus não tem problema em resolver os problemas da nossa vida. Deus não tem problema em nos colocar no lugar onde Ele nos prometeu que nós estaríamos. Mas Deus olha para mim e para você, assim como Ele fez com Moisés, e Ele quer saber aonde está o nosso coração. Se nós estamos dispostos a largar tudo, todas as nossas responsabilidades, somente para saber o porquê. Porque até então, amados, para pensar nisso. Qual é o seu nome? Thales. Para pensar nisso, Thales. Até Moisés chegar perto da sarça, Moisés não sabia que aquilo era de Deus. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e a gente fica com misticismo, né? A gente fica achando que é uma história em quadrinhos. Nossa, mas é porque no fundo Moisés já sabia. Não sabia não. Se você olhar, é doideira, a pessoa fica perto de uma sarça pegando fogo. Moisés se aproxima da sarça. E só depois que ele se aproxima, ele ouve a voz de Deus. Deus fala com ele depois que ele se aproxima. Podia ser só uma sarça pegando fogo e não se consumindo. Mas Moisés decidiu
largar tudo e dizer, deixa eu ver o que está acontecendo. Às vezes a gente quer tantos sinais, né? A gente quer que Deus diga o nome, o CPF, Deus diga a cor da nossa casa, Deus diga o que é, com quem a gente conversou ontem. E Deus está, ei meu irmão, Deus não é isso não. Deus está dando sinais e está esperando obediência. Deus está esperando a gente largar tudo para trás e dizer, deixa eu ver o que é que Deus está fazendo ali. Deixa eu ver o que é que tem de sobrenatural ali. Rapaz, não é comum que Deus está fazendo. E voltar os olhos. E aí a Bíblia vai dizer que Deus fala com Moisés e Deus diz, Moisés, não te achegues para cá. Olha só, depois de falar com ele, o próprio Deus diz, Moisés, não te achegues, não entre. Antes, tira tuas sandálias. Porque o lugar que você vai entrar é santo. Amados, Moisés já tinha deixado tudo. Aí Moisés chega diante de Deus e Deus manda Moisés deixar mais uma coisa para trás. Porque do rebanho para a sarça é um nível. Da sarça para falar face a face com Deus é outro. E toda subida de nível vai exigir de você renúncia. Deixa eu falar algo para você. Se te falaram de um evangelho romantizado, esse evangelho não é bíblico. O evangelho bíblico, você jovem, tem que renunciar de coisas sim. O evangelho bíblico, a essência do cristianismo, é negue-se a si mesmo, carregue a sua cruz e siga-me. Esse oba-oba que você escuta por outros lugares por aí, você não vai escutar nesse ministério, você não vai escutar nessa igreja, porque esse não é o evangelho bíblico. Se eu acho que eu faço o que eu quero da minha vida, em detrimento do amor de Deus ser soberano sobre a minha vida, eu não entendi quem é Deus ainda. Se eu acho que Deus vai me usar de qualquer forma, só porque eu sou filho de Deus, eu não entendi quem é Deus ainda. Eu preciso entender uma coisa. Se eu sei que é Deus, que o que Deus tem para a minha vida é uma verdade e é isso que eu quero para a minha vida, eu tenho que estar disposto a renunciar de coisas lícitas. Não vou falar de pecado porque você não peca mais. Você já é santificado, está fazendo rema, se não fez, vai fazer ano que vem. Está se qualificando, está se preparando. Então não vou mais ficar falando de pecado porque a gente já passou desse nível de ficar discutindo de pecado. Mas eu estou falando de abrir mão de coisas lícitas. Amizades lícitas. Oportunidades lícitas. Desejos lícitos. Abrir mão de coisas lícitas vai mensurar o teu nível de amor e dedicação àquilo que Deus tem para a tua vida. E eu e você temos que entender que a gente vai deixar algumas coisas para trás, mas a gente vai entrar em um outro nível e vai ter que deixar mais coisas para trás. E conforme nós formos crescendo no Senhor, mais coisas nós vamos deixando para trás. Mas eu costumo dizer, nada com o Senhor é perda. Nada com o Senhor é perda. Porque Moisés tinha uma escolha, tirar as sandálias ou falar face a face com Deus. O que é melhor? Ficar descalço ou conversar tete a tete com Deus? Me responda, por favor. Será que alguém duvida que é melhor ficar de havaianas, com prego ainda, do que falar face a face com Deus? Olha o que Moisés tinha que trocar. Moisés estava cuidando de um rebanho, agora Deus ia levar Moisés para cuidar de pessoas, de vidas, salvar um povo. Então, mesmo que possa parecer uma perda, na verdade Deus está nos promovendo para um lugar de fidelidade ainda maior. Então, queridos, vale a pena abrir mão na juventude de coisas que são lícitas,
por causa de amar demais a Deus. Já viu aquele meme? E esse cara aqui é especialista nisso. Culpado por amar demais. Alguém já viu esse meme? Que está aí, que rola aí. Não, está isso porque ele é culpado por amar demais. Meu irmão, vamos ser culpados por amar demais ao Senhor. Ah, mas vale a pena? Vale, porque eu amo demais ao Senhor. Vale a pena. Ah, mas é porque parece que não está valendo, a conta não está batendo. Não bate, meu irmão. Se não bater para você, está batendo para mim. Vale a pena viver uma vida próxima ao Senhor, ouvir a voz do Senhor, estar em contato com o Espírito Santo, aprender a ouvir a voz de Deus, amados. Muitas vezes nós estamos perdidos porque não aprendemos a ouvir a voz do Senhor, reconhecer a voz do Senhor em momentos de dificuldade, em momentos de muitos barulhos, de muitos sons, e nós estamos vivendo em épocas como essa. Nós estamos vivendo em momentos como esse, que tem muitas vozes, tem muitos barulhos, tem muitos sons por aí, e se eu e você não estivermos alinhados, reconhecendo a voz de Deus, nós vamos ser levados por qualquer voz. Eu quero mostrar, vá comigo por favor, em 1 Samuel capítulo 3, Samuel, capítulo 3, versículo 1. A Bíblia vai dizer assim: o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, diga comigo, o lugar de costume. Você percebe comigo que Deus costuma falar com pessoas em lugares que são normais para ela? Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente viaja o mundo para querer uma resposta de Deus. E Deus está dando essa resposta na igreja que a gente congrega todo domingo. Deus está falando no nosso quarto. Deus está falando na nossa casa. Mas a gente está querendo buscar em lugares aonde Deus está dizendo: ei, volta para o teu lugar de costume que eu vou falar com você lá. Volta para o teu quarto que eu vou falar com você lá. Muitas vezes nós estamos caçando por aí respostas em tantos lugares, em tantas ministrações, em tantos eventos, em tantas conferências. E a resposta de Deus está dizendo: ei, Mateus, volta. Volta para o teu quarto, fecha a tua porta. E Deus que te vê em secreto há de te recompensar. E Deus está dizendo para nós: ei, volta. Volta para o lugar de costume, volta para o lugar da essência, volta para o lugar da oração, volta para o lugar da adoração. Quem mandou parar de orar? Quem mandou se esfriar na fé? Quem mandou trocar as prioridades? E Deus está dizendo: volta para lá. E muitas vezes nós temos: Deus me responde. Deus, volta! Fica nesse lugar que é lá que você vai encontrar a resposta. E é exatamente isso que nós vamos perceber aqui com Samuel, a Bíblia dizendo: certo dia, estando deitado no lugar de costume, o sacerdote ali, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de perder a vista, e tendo-se deitado também Samuel, no templo do Senhor em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: eis-me aqui. Correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Eli então respondeu: não te chamei, torna a deitar-te. E ele foi e voltou a deitar. Versículo 6, tornou o Senhor a chamar Samuel. Este se levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna-te a deitar. Porém, Samuel ainda não conhecia a voz do Senhor. E ainda
não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel pela terceira vez. E ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava Samuel. Por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e deitou-se. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Este respondeu: fala, porque o teu servo ouve. Mas vamos entender um pouquinho do que está acontecendo aqui. Nós já entendemos que não era comum Deus falar com as pessoas, as visões não eram comuns. E aí Samuel está servindo o seu sacerdote, está servindo Eli ali, e ele ouve uma voz o chamar: Samuel, Samuel. E o que me chama a atenção é que de prontidão ele se levanta e vai até Eli e pergunta: eis-me aqui, estou disposto a servi-lo, o que precisa. E Eli fala para ele: eu não te chamei, vai dormir. E ele escuta pela segunda vez e ele vai de novo. E Eli fala para ele: não te chamei, vai dormir. E ele vem pela terceira vez. Se fosse eu, meu irmão, a gente já estava trocando uns socos. Porque se eu quisesse dormir, o camarada a cada 5 minutos se levanta para dizer: oi, oi, o que é que você quer falar comigo? Meu irmão, vai parar, vai dormir, abençoado. Então, Eli, com toda a paciência do mundo, olha para Samuel e fala: vai dormir, eu não te chamei. Só que Eli percebe algo. Eli, por ser mais experiente, percebe algo. O Senhor está falando com Samuel. E ele fala: Samuel, vai, volta para o teu lugar. Se alguém te chamar de novo, responda: eis-me aqui. Igual você falou comigo. Eis-me aqui. Pode falar que eu vou te ouvir. E a Bíblia vai dizer que, pela 4ª vez, Jesus vai no mesmo lugar onde ele já esteve, chama Samuel, e a Bíblia faz questão de dizer: como das outras vezes. Isso não te chama a atenção, não? Não te chama a atenção a palavra deixar claro que Deus chama Samuel, como das outras vezes, do mesmo jeito? Ele não mudou a entonação, ele não mudou nada. Como ele tinha chamado Samuel das outras vezes, ele chama de novo. Só que dessa vez Samuel foi instruído a permanecer no lugar onde ele ia ouvir a resposta. E aí sim, Deus fala com Samuel e Samuel ouve o Senhor. O que eu quero dizer para você, amados, é que muitas vezes nós não conseguimos, e isso é normal, compreender a voz de Deus. Entender se é Deus falando ou não. Quem aqui já, quando recebeu uma instrução de Deus, pensou: mas será que isso é de Deus ou é da minha cabeça? Será que é Deus falando comigo ou é coisa da minha cabeça? Amados, a palavra de Deus vai dizer que só a palavra é capaz de dividir entre alma e espírito. É só a palavra que nos dá a habilidade de compreender se é Deus falando ou se é a nossa alma falando. Ou se são outras vozes falando. Então ele dá uma ordem. Uma coisa que me chama a atenção é: Samuel é obediente. Porque ele escuta, até então, que ele achava Eli chamar ele por 3 vezes, e ele vai às 3 vezes. Mesmo ele indo à primeira e Eli dizendo que não era ele, porque tem os dois lados, né? Eli poderia ter ficado com raiva, igual eu disse que eu ficaria, do abençoado estar tirando minha noite de sono. Mas também tem o outro lado. Samuel podia estar se sentindo sendo trollado.
cara me chama, eu chego lá, o cara disse que não está falando comigo, está me tirando, né? Não vou mais, vou ficar aqui na minha. Sim ou não? Vamos dizer que eu chamo o Thales. Thales, vem cá. E o Thales vem, opa, beleza? Beleza. Não, não estou falando contigo, não. Aí, ô Thales. Ele, opa, beleza, me chamou. Não, não estou falando contigo, não. Aí eu chamo de ô Thales. Ele falou, oxe, esse bicho é leso. Vou responder ele mais não, deixa ele para lá. Quero saber desse bicho, não. Por quê? Porque a sensação comum, amém, amados? Samuel era um ser humano como eu e você. Então, Samuel, ele estava sujeito ao pensamento de, ele está brincando comigo, eu vou dormir, deixa ele aí ficar falando sozinho. Mas Samuel foi obediente a algo comum e simples. E ele decidiu levantar da cama por 3 vezes em prontidão a um chamado. Até que ele ouve a instrução. Fica na tua cama. E se alguém te chamar, ou seja, está condicionado, pode ser que ninguém te chame mais. Não é certo que alguém vai te chamar. Se alguém te chamar, responde. Eis-me aqui. Pode falar. Sou todo seu. E Samuel obedece exatamente aquilo que ele havia lhe orientado a fazer. Mas o que eu quero falar para você nesse período que nós estamos tendo agora é aprender de fato a perceber as manifestações de Deus e aquilo que Deus está chamando a tua atenção nas coisas mais comuns, nas coisas simples, no teu dia a dia. Deixa eu falar algo para você. Deus não é um Deus, o nosso Deus não é um Deus que opera somente em âmbitos extraordinários. O mesmo Deus que opera cura divina, que é a capacidade de transformar uma enfermidade em cura, é o mesmo Deus que opera em saúde divina, que é a capacidade de conservar aquilo que já está bom. Não, você está comigo aqui? Você percebe a capacidade do nosso Deus? O nosso Deus, ele tem a capacidade de ver alguém em um câncer terminal, com 2% de chance de vida, e curar aquela pessoa e ela se tornar 100% com chance de vida. É o mesmo Deus que encontra alguém com a saúde perfeita e dá a capacidade dessa pessoa de se conservar sã. Se nós temos a capacidade de enxergar Deus e perceber que Deus é poderoso para curar alguém que está em um quadro terminal de morte, de enfermidade, mas também é o mesmo Deus que nos dá saúde divina, independente de qualquer doença vir sobre a nossa vida ou não, é Deus que nos conserva são. Se nós compreendemos que Deus opera dessa forma, Deus também, amados, opera na nossa vida em âmbitos e cenários extraordinários, ou seja, âmbitos e momentos e cenários que nós não sabemos o que fazer, não temos dinheiro para fazer, não temos habilidade para fazer, não sabemos nem para onde vai, não sabe qual vai ser o próximo passo, e Deus é capaz de operar no extraordinário. Mas também é o mesmo Deus que é capaz e que está apto na nossa vida para operar no ordinário. E muitas vezes eu e você estamos criando o costume de chamar Deus para a nossa vida somente no extraordinário. Somente quando a gente mais precisa. Somente quando a gente não sabe mais o que fazer. Somente quando não tem mais opção nenhuma. É como se eu tivesse que fazer um investimento, como se eu tivesse que pagar uma conta e eu já pedi emprestado. Para a mulher, para o pai, para a mãe, para a agiota, para o banco, para todo mundo. Ninguém me emprestou. Aí eu boto o joelho no chão e falo, Jesus, me ajuda, porque senão eu vou morrer. Não tem o que eu fazer. Ou seja, ele é a última opção. Aí entra o extraordinário. Porque não tem de onde tirar. Aí Deus vai ter que prover. É igual descer pão do céu. Não é normal. É igual um mar se abrir no meio. Não é normal, é extraordinário. Muitas vezes aí você estamos só
puxando e sugando do extraordinário de Deus, esquecendo que Deus está disponível no ordinário. Deus está disponível para quando eu deitar, igual Samuel deitou, no meu lugar normal, na minha cama normal, no meu travesseiro normal. E quando eu me deitar ali, Deus chama meu nome, Elias. Uau! Será que é Sérgio me chamando? Elias! E você entender, não. O Senhor está falando comigo. O Senhor quer comunicar algo ao meu coração. É assim como foi com Samuel. Enquanto Moisés estava cuidando do rebanho, cumprindo as suas atividades normais, rotineiras, o seu trabalho, Deus chama a atenção de Moisés. E Moisés entende, uau, eu quero largar tudo. Eu só quero entender o que é que Deus está fazendo. Assim como Pedro, quando Jesus está andando sobre as águas, e Pedro vê como se fosse um fantasma. E Jesus se apresenta para ele e fala, Pedro, vem, sai desse barco, vem ter comigo, Pedro. E Pedro tem fé na palavra de Deus, tem fé no que Jesus falou, e ele decide sair do barco e andar por sobre as águas por causa de uma direção que vem da parte de Deus, porque Pedro decidiu ouvir, reconhecer e obedecer à instrução. E, amados, ouvir, obedecer e reconhecer a instrução vai prover na nossa vida o necessário para permanecer no lugar da promessa. Para permanecer no lugar da promessa. Porque se eu e você aprendermos a ouvir as direções de Deus nos dias mais comuns da nossa vida, nos dias que não tem conferência, que não tem evento, que não é uma semana que tem motivo de se consagrar mais. Como assim? Eu vou pregar, eu vou me consagrar mais. Eu vou servir, eu vou me consagrar. Não, meu irmão, não. Não é isso, não é essa a essência. Não é esse o motivo do nosso coração, não é esse o motivo da nossa consagração. E é exatamente isso que Jesus está querendo puxar a nossa atenção nesse momento, para dizer, ei, eu já estou falando através de coisas comuns e você tem desprezado. Atenta os olhos. Qual é a sarça que está pegando fogo no teu dia a dia, mas não está se consumindo? Amado, só pode ser Deus. Qual é a direção que Deus tem te dado repetidamente, que você até está pensando, mas eu não vou mais não, eu já fui lá e nada aconteceu, igual Samuel poderia ter feito, mas eu não vou mais não tenho resposta, parece que é um vai e volta, não chega a uma conclusão final. Amados, o que é que Deus tem falado com você repetidas vezes? E muitas vezes você ainda não tem encontrado a resposta que você precisa. Não é momento, nem tempo, nem hora para desistir do que Deus tem. Aquele que pôs a mão no arado, não tem como mais voltar atrás. Mas não existe opção, não existe vida sem Deus, não existe opção de viver longe da presença. Eu e você, enquanto jovens, devemos ainda mais, por ser jovens, estar vivendo no tempo que estamos vivendo, ser cheios do Espírito. Ser cheios do Espírito. Mas deixa eu provocar você um pouquinho, jovens. Eu e você temos que ser cheios da palavra. Não adianta ser cheio do Espírito, caçadores de dons, caçadores de talentos, e não ser um amante da palavra. E não ser um desejoso da palavra. Porque o que vai promover em você maturidade é a palavra. O que vai gerar em você firmeza é a palavra. Quantas vezes eu tive experiências sobrenaturais com Deus? Experiências que eu não consigo contar sem que você pense que só podia ter sido Deus. Mas por causa da minha imaturidade, eu voltava
a praticar coisas, a pensar de determinada forma, exatamente como eu pensava e praticava antes daquela experiência. Achando que o fato de ter tido aquela experiência, uma chave tinha mudado da minha vida e eu nunca mais ia me encontrar naquele cenário de novo. Mas, amados, as experiências são para nos alavancar para outro nível. O que nós vamos experimentar aqui nessa noite hoje, se você estiver com o coração aberto, essa experiência, essa unção vai te empurrar para um outro nível com Deus. Mas a garantia de permanência nesse nível é o tanto de palavra que tem dentro de você. Se não tiver palavra, quando eu entendi que o meu retrocesso estava na falta de maturidade bíblica, eu entendi, eu preciso estudar a palavra. Os anos de rema do meu pai não servem mais para mim. Os estudos bíblicos dele não servem mais para mim. Do meu pastor, do meu líder, não serve. O que serve para mim agora é colocar a palavra em mim, no meu coração, nos meus olhos, e não ser somente um ouvinte, mas um praticante dela. Então eu queria que nesse primeiro momento você se atentasse a isso. O que é que Deus tem colocado? Chamado tua atenção em coisas comuns. Fecha teus olhos um pouquinho. Menino do teclado, pode subir para mim, por favor. E eu queria que você refletisse talvez em coisas que Deus tem direcionado você. Tem falado com você. Talvez você esteja buscando respostas para coisas e essas respostas estão no lugar onde você não deveria ter saído, não deveria estar desconectado dele, não deveria estar fora dele. Um lugar de obediência, um lugar de submissão ao Senhor. Porque, amados, Deus está nos convocando enquanto juventude a ter experiências mais profundas com o Senhor, com o seu Espírito, com a sua palavra. Mas fazendo isso com a consciência de que o Espírito está nos convocando, mas precisa encontrar em nós um coração disposto a largar algumas coisas para trás, a renunciar a algumas coisas, em detrimento de estar mais alinhado com a vontade do Senhor. Pai, eu oro pelos meus irmãos e irmãs que estão aqui, Senhor. E eu declaro a tua unção trazendo clareza ao coração deles agora. Trazendo entendimento daquilo que precisa ser revelado, aquilo que precisa ser mostrado, aquilo que precisa ser apontado. Obrigado, Pai, porque nós vamos voltar os nossos olhos àquilo que o Senhor está fazendo e ser mais grato. Voltar os nossos olhos àquilo que o Senhor está ministrando ao nosso coração e entender que o Senhor tem nos convocado e nos chamado em dias comuns, em dias ordinários, para operar e iniciar um tempo sobrenatural sobre a nossa vida. Assim como o Senhor fez com Samuel, assim como o Senhor fez com Moisés, assim como o Senhor fez com Abraão, assim como o Senhor fez com Jacó, em dias comuns, em dias ordinários, cumprindo as tarefas, os trabalhos, aquilo que fazemos rotineiramente. Nesse lugar o Senhor nos encontrou, o Senhor encontrou esses homens que hoje são exemplos para a nossa vida, iniciou algo sobrenatural na vida deles. Pai, será da mesma forma conosco. O Senhor vai nos encontrar em um lugar de obediência, o Senhor vai nos encontrar em um lugar de submissão, e o Senhor vai iniciar algo na nossa vida que vai causar impacto na vida de muitas outras pessoas, Pai. Pessoas serão alcançadas por aquilo que o Senhor está despertando em nosso coração, pessoas serão transformadas por aquilo que o Senhor está plantando em nosso coração, Pai. E nós te agradecemos e sabemos que precisamos da instrução do Teu Espírito. E eu declaro, Pai, todo o embaraço,
toda dúvida, todo pensamento dúbio que o diabo possa estar trazendo no coração dos meus irmãos. Eu declaro essas forças sendo derrubadas e a clareza no Espírito, a clareza do que Deus tem, a clareza do que precisa ser feito, a clareza sobre aquilo que Deus está apontando e mostrando. Ei, Deus não quer eu e você andando perdido. Deus não quer eu e você andando de um lado para o outro como quem não sabe o que faz. Deus quer da nossa parte assertividade. Aquilo que nós fazemos tem que dar certo. Porque Deus está conosco. E uma vez que Deus se compromete conosco, Ele vai até o final. Deus não é homem para que minta. Deus não é filho do homem para que se arrependa. Aquilo que Ele começa em mim e em você, Ele precisa completar. Oh, nós te agradecemos, Pai, pela liberdade do Teu Espírito em fluir e trazer clareza ao nosso coração. Em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos.